Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Matheus Alves, editor da revista Linguística Rio, uma revista discente do programa de pós-graduação de Linguística da UFRJ. Também sou doutorando pelo mesmo programa de pós-graduação. E esse é um projeto da revista Linguística Rio de gravação de entrevistas com linguistas de diferentes perspectivas teóricas. Hoje temos o enorme prazer de receber o professor Aquiles Tescali Neto, o professor que é uma referência no assunto de cartografia sintática. O professor Aquiles Tescali Neto é professor do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas, possui doutorado na Universidade Ca' Foscari, na Itália, é autor do livro Sintaxe Cartográfica, uma sintaxe gerativa, uma introdução à sintaxe cartográfica de língua portuguesa, e é uma das principais referências quando se trata acerca da cartografia sintática e a sua aplicação ao português do Brasil. Então, eu gostaria de agradecer desde já ao professor Aquiles Tescali Neto por ter aceitado o convite e por ter nos conseguido o privilégio de participar dessa entrevista tão importante e tão cara a todos nós. Muito obrigado mesmo, professor. É uma honra recebê-lo aqui. Honra toda minha, Matheus. Muito obrigado a você, a equipe da Linguística Rio, não é? Ao Ademir, editor também. Agradeço de coração essa oportunidade ímpar de falar de um assunto que me faz brilhar os olhos, a cartografia sintática. Obrigado. Muito obrigado, professor. Então, eu gostaria já de começar com a primeira pergunta, e é uma pergunta um tanto mais direta. Basicamente, eu gostaria de saber quais são os aspectos que caracterizam a cartografia sintática como um empreendimento de pesquisa, como um programa de pesquisa. A pergunta está muito bem elaborada, a meu ver, né? O que define aí a cartografia como empreendimento de pesquisa? Os cartógrafos fundadores, Matheus, como você sabe, não definem a cartografia como uma teoria, mas como um programa de investigação. Nesse sentido, eu acho que a pergunta está muito bem elaborada. Eu diria que os aspectos principais que definem a cartografia qual programa de pesquisa estão, de certa medida, associados e interrelacionados com os objetivos principais do programa. Lembrando ali do texto de Tim Quirizzi, 2010, que saiu no livro organizado por Narog Hain, o Tim Quirizzi, nesse texto, colocam como objetivo principal do empreendimento cartográfico a tentativa de desenhar mapas, tanto detalhados quanto precisos, da estrutura funcional da oração e dos seus sintagmas principais. Então, a cartografia é uma linha de investigação que tem por meta principal chegar às hierarquias dos domínios funcionais. Naturalmente, como em toda teoria sintática, a descrição da oração é o palco que ganha mais destaque, não é, na teorização. E isso a gente observa nos trabalhos fundadores da cartografia também. Se a gente considerar a arquitetura da oração de Chomsky 86, o livro do Barriers, né, aquelas categorias lá identificadas como constituintes da arquitetura da oração, CP e PVP, são, na ótica da cartografia, vistas como zonas a serem expandidas. E os primeiros trabalhos se encarregaram justamente de determinar as unidades atômicas que constituiriam cada um desses domínios. Assim, o Ritz 97, né, como é sabido, explodiu a periferia esquerda nas projeções de força, tópico, foco, tópico e finitude, sendo tópico no Ritz uma categoria recursiva. O Tinco explodiu com base em um exame de advérbios e núcleos funcionais numa centena de línguas, o espaço do IP ou Middlefield, nas cerca das 40 categorias mais ou menos que estão descritas lá no livro de 1999. A Belletti reconheceu que também o VP teria uma periferia, né, ali na Low IP Area, no vizinho P, com projeções de tópico e de foco, esse último inclusive especializado para o foco de informação.
Eu diria então que é o objetivo do programa cartográfico fazer o mesmo que esses trabalhos fundadores fizeram, não é? Estendendo essa ideia para outros domínios. Então, se a gente pensar na definição de Extended Projections de Grimshaw, tomando uma categoria lexical, então, vamos considerar aí o verbo, o nome, as demais categorias lexicais, podemos até traçar um paralelo com as classes de palavras tradicionais. Cada uma delas poderia constituir, no sentido de Grimshaw, uma extended projection, podendo ser ampliadas por um conjunto de categorias atômicas que fariam parte da sua projeção funcional. A determinação dessas categorias que constituiriam cada uma dessas extended projections, então a extended projection da expressão nominal, a extended projection do verbo ou a oração, a extended projection de uma classe de advérbios e por aí vai, não é? A determinação, então, das categorias que constituiriam cada uma dessas extended projections e muito mais do que isso, a determinação, e isso é de arrepiar, da ordem relativa dessas categorias seriam, digamos, um dos aspectos no espírito da pergunta, definidores da cartografia qual empreendimento de investigação. Temos já, digamos, 25 anos de investigação em cartografia sintática, considerando os trabalhos fundadores dos anos 90, então é possível dizer que já se chegou a um desenho dos mapas dos principais domínios ou projeções estendidas, a oração, a projeção estendida do nome, a dos adjetivos, etc. Mas não é só de desenho de mapas que vive a cartografia sintática. Como eu coloquei no livro que eu escrevi de introdução e que você apresentou na tua introdução, muito obrigado, Sintaxe Gerativa, uma introdução à cartografia sintática, publicado em 2021 pela editora da Unicamp, os mapas, uma vez desenhados, servem eles mesmos como instrumentos explicativos para uma série de fenômenos morfossintáticos das línguas, né? No sentido empregado pelo Ritz numa conferência feita nas lives organizadas pela Abralin na época da pandemia e numa conferência dada em 2018 na UFSC no evento do ACE, as sequências hierárquicas, dizia o Ritz, reveladas pela cartografia, se relacionam com a explanação em teoria e análise linguística de dois modos. Elas são explicações a fenômenos, então, explanans nos sentidos epistemólogos, ou um explanando, ou seja, uma entidade, também nos sentidos epistemólogos, à espera de explicação. Essas são, então, duas formas como as hierarquias se relacionam com a adequação explanatória. E a gente poderia dizer que um dos aspectos definidores da cartografia também está relacionado com essa forma como as sequências funcionais se relacionam com a com a explanação em teoria e análise, não é? Um dos aspectos, então, definidores da cartografia poderia ser, então, também o aproveitamento das hierarquias enquanto um explanans, ou seja, enquanto entidades que podem atuar na explicação de fenômenos sintáticos os mais variados, que é o que eu tenho feito com os meus orientandos no nosso grupo de pesquisa do CNPq, o La Casa, né? Nós recorremos às hierarquias quais explanans ou explicações para uma série de fenômenos morfossintáticos das línguas românicas. Um exemplo é a tese recente do João Francisco Bergamini Pérez, de doutorado, que eu tive o prazer de orientar, que recorreu aí às hierarquias da cartografia para explicar de uma maneira, a meu ver, bastante minimalista, inclusive, como as diferentes interpretações associadas a adjuntos de medida temporal do tipo em 15 minutos, por 15 minutos e durante 15 minutos, podem ser, digamos assim,
de alguma forma, derivadas a partir, não é, de uma interação de mecanismos minimalistas de construção da estrutura, né, recorrendo à hierarquia da oração. Então, ele recorreu às hierarquias da cartografia para esse fim e não inventou nenhuma projeção funcional. A maioria dos trabalhos em cartografia, a meu ver, hoje, recorrem, então, às hierarquias como explicações para fenômenos observáveis nas mais diferentes línguas. Resta, é claro, oferecer explicações para o porquê de as sequências funcionais reveladas pelos cartógrafos serem assim e não assado. Porque, por exemplo, a modalidade epistêmica está mais alta do que tempo. Não é? Modalidade de raiz está abaixo de uma série de categorias aspectuais. O porquê disso é uma questão importante, e isso tem a ver com a consideração das hierarquias enquanto um explanandum. Trabalhos futuros vão ter que se voltar a essas questões relacionadas à motivação para as hierarquias serem do jeito que são, que não é tarefa fácil. Eu acho, então, que esses três aspectos, Matheus, o desenho das hierarquias, né, o aproveitamento das hierarquias na explicação de fenômenos morfossintáticos e uma explicação para o porquê de as hierarquias serem do jeito que são, constituída dos átomos que são e na ordem em que eles são ordenados, são, digamos, no sentido da tua pergunta, os aspectos caracterizadores da pesquisa em cartografia atualmente. Muito obrigado pela resposta, professor. E como que o senhor entende a relação entre o empreendimento de pesquisa da cartografia sintática com, por exemplo, versões teóricas como campos de pesquisas um pouco mais recentes, como, por exemplo, o programa minimalista? Isto é, qual seria a relação entre a cartografia sintática e o programa minimalista? Olha, Matheus, eu sou uma pessoa muito agnóstica, devo dizer, tá? E quando eu era, como você, um estudante de doutorado, eu era mais agnóstico ainda, embora eu fosse ainda mais entusiasta do que sou hoje. Quando eu lia os textos dos cartógrafos a mencionarem a complementaridade dos dois programas, cartografia e minimalismo, eu, agnóstico que sou, e repito, era ainda mais, eu devo dizer que eu não me convencia muito. Eu realmente pensava que a complementaridade argumentada nos trabalhos dos bons cartógrafos e a não incompatibilidade entre cartografia e minimalismo, eu, enquanto um estudante de doutorado, eu realmente pensava que isso se tratava de uma política científica, né? De uma política científica. A gente sabe que a investigação acadêmica é uma atividade política por natureza e os epistemólogos estão aí para nos lembrar disso, né? Um deles, de quem eu gosto muito, na verdade, um livro introdutório de um autor, o Gerhard Fourré, que tem um doutorado em física por Maryland, inclusive um sacerdote jesuíta envolvido numa treta interessante sobre Eucaristia, sim, ele é teólogo também. O Fourré, num livro introdutório, traduzido pela editora da Unesp de 95, ao tratar de rupturas e revoluções na história da ciência, diz que não somente eventos extraordinários trazem mudanças dentro de paradigmas, né? A gente tem aí questões relacionadas à política, economia, e inclusive o poder da mídia tendo todo um papel de relevância nas negociações e nas decisões relacionadas, inclusive, ao que se considera como um movimento extraordinário dentro de um paradigma. Hoje, retomando aí o que eu estava dizendo sobre a época em que eu era um doutorando e era um pouquinho agnóstico, eu me convenço, devo dizer, que a explicação dada pelos cartógrafos fundadores de que cartografia e minimalismo não sejam incompatíveis é a melhor e a mais verdadeira.
Pode haver, claro, alguma conotação política lá, mas eu prefiro olhar para isso do ponto de vista do empreendimento interno da gramática gerativa em si, porque hoje eu vejo que cartografia e minimalismo são totalmente compatíveis. E por quê? A compatibilidade entre os programas, por várias razões. Em primeiro lugar, porque a cartografia depende do programa minimalista. Isso aí é consensual entre os cartógrafos, né? Ao passo que a cartografia tem por objetivo identificar os traços que fazem parte das projeções estendidas, e ao fazê-lo identifica aí os meios de morfofonologicamente realizar esses traços nas mais diferentes línguas. A mesma cartografia depende dos mecanismos de construção das estruturas, que é merge, recursão, seja interno, seja externo, que são, em essência, ditados pelo programa minimalista. Então, não tem como haver incompatibilidade. Como eu coloquei num texto que saiu ano passado pela The Linguistic Review, não há incompatibilidade da cartografia com o minimalismo. Agora, reconheço haver incompatibilidade total da cartografia com uma interpretação reducionista do programa minimalista, que está longe de representar o que de mais caro a gente tem no programa minimalista. Eu costumo, inclusive, dizer para meus orientandos, estudem o programa minimalista. Ele é a nossa diretriz guia. Não dá para ser um bom cartógrafo sem ser minimalista. A incompatibilidade, se existir, existe, não é? Em relação a uma interpretação reducionista do minimalismo, que eu repito, não representa o programa minimalista. O reducionismo nada mais é do que uma interpretação ingênua do programa minimalista. Um bom cartógrafo vai levar sempre a sério as diretrizes minimalistas. Eu, por exemplo, até decorei a diretriz minimalista guia, que rege, por exemplo, a postulação de projeções funcionais, e levo isso muito à risca, e pego no pé dos meus orientandos para que levem isso também à risca. Tanto que na página 240 do programa minimalista do Chomsky de 1995, ele chega mesmo a dizer: postulation of a functional category has to be justified either by output conditions, phonetic and semantic interpretation, or by theory internal arguments. Os bons cartógrafos seguem essa diretriz à risca. E como eu coloquei no livrinho introdutório que você apresentou no início, obrigado, se quer inventar uma projeção em cartografia, deve-se ter material morfofonológico a realizar o conteúdo de tal projeção. Ora, os bons cartógrafos, quando propõem projeções, quando, né, só propõem se tem à disposição categorias que indubitavelmente traduzem o conteúdo semântico pragmático identificado com determinada projeção num morfema ou partícula, e isso preferencialmente em sistemas gramaticais transparentes, como são as línguas aglutinantes, a exemplo do turco, do japonês, do coreano, a exemplo das isolantes, como o chinês, porque é um sistema opaco, como são opacas as línguas flexionais, não são de imediato tanto cartographic friendly num sentido, mas nem por isso as línguas românicas deixam de contribuir, e as línguas românicas estão aí no centro, digamos, da investigação em cartografia e fizeram florescer a cartografia, não é? Até mesmo por conta das suas peculiaridades, como a gente vai pensar a relação que temos entre as categorias do sistema conceitual intencional e a sua forma de manifestação nas línguas, né? Eu finalizo a minha resposta voltando para o que eu tinha dito no que eu falei num texto que eu mencionei aí da The Linguistic Review. A incompatibilidade da cartografia está não para o minimalismo, mas está para uma interpretação reducionista do programa. Eu até fiz uma fórmula
fiz uma fórmula, não, até recorri a uma fórmula de arranjo simples no texto para mostrar como é que uma interpretação reducionista do programa minimalista sobregera, não é, quando a gente tem combinação de dois advérbios da hierarquia do Cinque, e como é que uma interpretação cartográfica do programa minimalista não sobregera. Nesse sentido, a cartografia é minimalista por excelência porque ela é econômica. Ela só assume que as categorias do sistema computacional estão hierarquicamente organizadas. E é só, os movimentos assumidos são ever repeating, o que significa eficiência computacional. E não há nisso contradição alguma com o espírito do programa minimalista. Perfeito, professor. Muito obrigado. De verdade, quando a gente pensa em uma ciência, quando pensamos, por exemplo, na linguística, de fato trabalhamos com diferentes perspectivas e diferentes programas de pesquisa. E dentro de uma ciência coesa, uma ciência bem estipulada como a própria ciência linguística, de fato há relações de interface. O senhor acredita haver alguma relação de interface entre o empreendimento da cartografia sintática, que está no escopo da teoria gerativa, e outras epistemologias ou outros entendimentos, como, por exemplo, algumas vertentes do próprio funcionalismo? Será que haveria alguma relação de interface entre o empreendimento de pesquisa dentro da teoria gerativa e algumas vertentes do funcionalismo? É uma ótima pergunta. E para começar, eu devo de imediato dizer que eu nasci num berço funcionalista, tá? Veja pelo meu R retroflexo. Eu me graduei em licenciatura em letras português e italiano na Unesp. Eu fiz uma iniciação científica lá, sob a orientação da professora Erotilde Pesati, funcionalista, e a fiz dentro do funcionalismo do Simon Dick, The Theory of Functional Grammar, né? Como eu queria estudar gramáticas formais, eu vim depois para a Unicamp para fazer o mestrado e depois eu me enveredei pela cartografia e tal, né? Eu percebi, na verdade, sobretudo no meu mestrado e no meu doutorado, essencialmente, que em nível tipológico descritivo, repito, em nível tipológico descritivo, as categorias descritas pelos cartógrafos estavam, em certa medida, não é? Claro, com as diferenças também em nível de descrição, em certa medida contempladas em algumas abordagens teóricas não gerativistas. Numa entrevista que eu fiz com a Sandra Quarezemin para o Guglielmo Cinque, um dos fundadores da cartografia, num livro que a gente organizou, que saiu em 2020 pela editora Pontes, que conta com livro, com capítulos de cartógrafos, né, sobre a sintaxe do português brasileiro. A Sandra e eu fizemos uma entrevista ao Cinque e a gente colocou uma pergunta para ele, em certa medida relacionada a essa tua pergunta tão interessante, né? Eu vou retomar um trecho aí, digamos assim, do que ele mais ou menos respondeu, para tentar aqui construir a minha própria resposta. O Cinque diz que tão somente em nível tipológico descritivo, há sim uma convergência entre os achados da cartografia e o de outras teorias gramaticais, como as teorias funcionais, né? Agora, ele colocou de maneira bastante clara e lúcida que a cartografia, enquanto programa, segue as bases teóricas e epistemológicas da gramática gerativa. Digamos, então, que o núcleo duro da cartografia sintática é o núcleo duro da gramática gerativa. Isso significa, então, no espírito de Thomas Kuhn, que a cartografia, a gramática gerativa como um todo, e as teorias funcionalistas sejam incomensuráveis aí num sentido kuhniano, né?
né? Valendo para isso as leituras de um livro que eu gosto muito, os meus alunos de disciplinas introdutórias do bacharelado na Unicamp leem o livro do Borges Neto de 2004, Ensaio sobre Filosofia da Linguística, e também uma entrevista que ele concedeu, inclusive, para a Revel em 2010, acho que foi em 2010, se não me falha a memória. Então, digamos que a cartografia, né, representante aí da gramática gerativa, e as teorias funcionais são dois paradigmas epistemologicamente distintos. As bases são distintas e, portanto, são incomensuráveis. Isso é importante colocar aqui. De um lado, a gramática gerativa é inatista, né? Os gerativistas e os cartógrafos também, é claro, acreditam num órgão dedicado exclusivamente à linguagem na nossa mente cérebro. Já daí a gente tem uma grande diferença, visto que os funcionalistas, ou pelo menos uma grande parte deles, creem que a aquisição da linguagem pela criança se deva graças a uma capacidade geral de aprendizagem. Então, há uma diferença de ponto de partida, o que coloca cada abordagem como única, digamos assim. Agora, vamos para as aproximações. Em nível tipológico descritivo, é possível fazer aproximações, tanto que os cartógrafos, quando a gente faz typological screening, esse é um termo que eu cunhei com o João Francisco Pérez e com o Bruno Ferreira de Lima, num artigo que a gente escreveu esse ano. Então, typological screening seria quando os cartógrafos recorremos a trabalhos de tipologistas, gerativistas e funcionalistas que descreveram sistemas gramaticais, e nos valemos das descrições desses estudiosos, claro, recorrendo a outros, a testes praticados em gramática gerativa, por exemplo, para determinar as categorias que fariam parte dos domínios funcionais ou extended projections distintos. Então, quando a gente faz typological screening, né? Então, em nível descritivo, haverá, claro, compatibilidade aí no plano da descrição. Então, vida longa, digamos assim, a ambos os programas. Eu, inclusive, escrevi um texto num livro que foi publicado em 2021, organizado pelo Edson Rosa da Unesp e por outros professores da Unesp, em homenagem à professora Erotilde, que me orientou na iniciação científica. Eles me convidaram aí para escrever um capítulo e, óbvio, que eu não podia deixar de participar para manifestar toda a minha satisfação e agradecimento à professora Erotilde, que praticamente me introduziu à investigação em teoria gramatical. E eu pensei na oportunidade, na ocasião, que a melhor forma de colaborar, Matheus, fosse com um capítulo comparando os dois programas, né? Do lado da gramática gerativa, então, a cartografia sintática, e do lado do funcionalismo, a teoria do Simon Dick, a teoria da gramática funcional do Simon Dick, né, ali do livro de 1997. Claro que hoje os funcionalistas da escola holandesa já têm à disposição, desde do início dos anos 2000, uma outra proposta teórica aí pelo Hengeveld e pelo Mackenzie, mas na ocasião eu me aproveitei para fazer um paralelo entre a cartografia e o funcionalismo, me valendo ali da proposta do Dick 97. Mas para fazer isso é importante colocar aqui, eu gastei umas 3 páginas cuidando para colocar, para formular e deixar claro essas ressalvas epistemológicas, detalhando com muito cuidado quão pantanoso é o terreno das comparações, tendo em vista aí a incomensurabilidade de paradigmas teóricos distintos. Então eu falei da epistemologia de cada programa, falei também do núcleo duro de cada programa que garante, não é, vida independente para cada um dos programas, né? E tudo isso antes de tentar me aventurar a propor comparações. E, de fato,
Em nível descritivo tipológico, como eu apontei lá, e na esteira da resposta que o Tinco deu para mim e para Sandra, né? Conforme eu lá apontei, há algumas sobreposições não perfeitas, né? Não dá para dizer que a sobreposição seja exatamente ali, mas alguma, digamos, comparação é possível fazer. Então, em nível tipológico descritivo, como lá eu apontei, é possível fazer pelo menos 3 paralelos de aproximação, sendo o primeiro paralelo entre a cartografia e a gramática funcional do DIC, por exemplo, a assunção em ambos os programas de uma estrutura articulada para a oração, né, dividida em camadas. Na gramática gerativa, como eu disse na resposta à tua primeira pergunta, já em 86, a gente tem uma arquitetura da oração por Chomsky dividida em 3 estratos, CP e PVP. O que a cartografia fez? Como eu disse antes, explodiu cada projeção numa série de outras. Só o IP do TINC tem aí mais ou menos umas 40 projeções. Se a gente for comparar isso não é com a forma como a gramática funcional do DIC concebe as coisas, é claro que a cartografia tem muito mais camadas, mas o interessante é olhar que também na arquitetura da gramática funcional DIC 97, você tem uma estrutura dividida em camadas, lá ele tem 4. Então a ideia, digamos assim, de conceber o desenho da arquitetura da oração como dividido em estratos, a gente vê na cartografia e vê na gramática funcional, tá? Um segundo paralelismo, também sempre em nível tipológico descritivo, é a observação de que cada camada, tanto na cartografia quanto na gramática funcional, teria um material nuclear e um material aí de natureza, digamos, sintagmática, no sentido de Cardinaletti e Stark. Em cartografia, então, no TINC, nós temos advérbios, adjuntos, na posição de especificador e núcleos funcionais, na posição nuclear, de mesma natureza semântica. No funcionalismo, em cada camada, você tem um adverbial satélite, né? E um operador correspondente. Os operadores nada mais seriam do que os núcleos funcionais da cartografia. Então, há uma observação análoga, que pode ser, há uma analogia aí entre os dois programas. A ideia de que para cada constituinte sintagmático tem um constituinte, digamos, de natureza mais ou menos nuclear, no sentido de Cardinaletti e Stark, né? É claro que as diferenças, elas existem, é óbvio, né? Na cartografia, como eu já disse, são 40 projeções, no DIC são 4, de modo que a gente poderia dizer que cada camada do DIC seria uma macrozona do TINC. E um terceiro paralelismo, que eu notei e coloquei no artigo, sempre em nível tipológico descritivo, diz respeito ao tratamento dado a fenômenos de gramaticalização. Os funcionalistas falam de um semantic bleaching, um desbotamento, quando tratam de fenômenos de gramaticalização. Com isso, eles querem dizer que os itens que sofrem esse processo acabam como que perdendo conteúdo lexical e passam a ser mais funcionais ou gramaticais. Talvez o termo semantic bleaching nem seja o mais feliz, porque um item, mesmo quando passa por um processo de gramaticalização, ele não perde de tudo um conteúdo semântico, ele acaba ganhando contornos outros, né? Digamos, talvez, que o termo que passa por um processo de gramaticalização acaba como que se despindo, em certa medida, de um conteúdo referencial, talvez, né? Os mesmos funcionalistas acertadamente falam que uma categoria lexical passa a funcional e uma funcional passa a mais funcional ou gramatical ainda, e daí eles falam em unidirecionalidade desse fenômeno de mudança. Tudo isso aí a gente também vê com outra roupagem e outra explicação técnica numa abordagem cartográfica como a de Roberts e Russo no livro Syntactic, eu me esqueci agora o nome do livro, Syntactic Change, A Minimalist Approach to Grammaticalization.
Isso. Eles recorrem à hierarquia do Tinko e vão propor uma teoria de gramaticalização e chamam essa teoria de minimalista. Daí já vai ao encontro do que eu disse na resposta anterior à tua pergunta. Não há incompatibilidade entre cartografia e minimalismo, né? Assim, então, temos o desenvolvimento, para dar um exemplo, do well em inglês, que num estágio anterior indicava desejo, depois passou a significar tempo anterior, até indicar a modalidade realis, tempo futuro no inglês atual, né? Nesse capítulo de livro que eu mencionei em homenagem à professora Erotilde, inclusive tem um trabalho do Kees Hengeveld, em que ele traça o percurso do well pelas camadas da gramática funcional, de baixo para cima, até chegar no estágio atual do eu em inglês. E essa direcionalidade é interessante, Matheus, é bottom-up, de baixo para cima lá, que é a mesma que a gente vê nos trabalhos da gramática gerativa. Então, a gramaticalização nada mais é que um fenômeno de mudança. Quem é que implementa a mudança de acordo com a teoria gerativa? É a criancinha no processo de aquisição. Então, o que o Roberts e a Russo fazem, a teoria é brilhante, a criancinha, então, passa na história das línguas, deixa de fazer soldagem interna, merge interno, movimento, por exemplo, de um verbo modal do inglês, deixa de inseri-lo, fazer a soldagem externa no núcleo de VP e movê-lo à projeção funcional relacionada, e em vez disso interpreta, com base no input, que ela tem que fazer a soldagem externa já na projeção mais alta. Então ela deixa de fazer o movimento, prefere soldagem em vez de movimento. Então, soldagem externa em vez de soldagem interna. E aí, dessa forma, a gente vai tendo no curso da história esse fenômeno de mudança. E isso, uma proposta cartográfica como a de Tim contempla muito bem, né? Eu não quero com isso, né, ao falar desses três paralelismos tipológicos e descritivos, advogar em favor de uma compatibilidade entre os programas. Longe de mim, não há nenhuma razão para ver isso. Por quê? Que vivam os dois programas e coexistam com as suas diferenças, o que é muito, como você muito bem colocou na tua pergunta, saudável para a teoria linguística. Ao falar desses paralelismos, né, eu acho que o importante daí, né, é mostrar que alguma compatibilidade vai existir em nível de descrição, forma como olhamos para as línguas, não é? E o que indicaria que os funcionalistas e os gerativistas estão fazendo descobertas interessantes sobre, vou aqui usar termos gerativistas, tá? Sobre a faculdade de linguagem, sobre a gramática universal, sobre a gramática das línguas. Isso está sendo feito com muito sucesso em ambos os programas. Então, o que a gente pode dizer é que cada um em seu âmbito de investigação tem colaborado com uma compreensão da natureza da faculdade da linguagem, da gramática das línguas, e isso é muito proveitoso para a linguística como um todo. Muito obrigado por esclarecer essa questão, professor. Realmente é uma relação que a gente pode observar em termos de descrição dos dados. E quando estamos falando dessa relação de descrição dos dados, estamos falando sobre o funcionamento da linguagem como um todo, das línguas naturais. E as línguas possuem semelhanças e também possuem diferenças. Creio eu, imagino que seja compartilhada essa perspectiva, que qualquer teoria ou empreendimento de pesquisa, de certa forma, vai tentar explicar as relações de semelhança e as relações de diferença entre as línguas naturais. Especificamente na perspectiva cartográfica, no empreendimento cartográfico, a partir de quais mecanismos computacionais as línguas poderiam variar entre si? Gostei da forma como vocês elaboraram essa pergunta de maneira muito inteligente, né? Parece que a pergunta já antevê uma resposta, já quer direcionar a resposta por mim.
Eu diria que a cartografia é uma vertente da teoria de princípios e parâmetros, não é? E como qualquer empreendimento gerativo, ela acredita, então, que exista uma faculdade da linguagem, um órgão da mente-cérebro que se caracteriza num estado inicial pelo que os gerativistas chamam de gramática universal, uma ideia que nos leva para trás para o século XIII, qual formulada pelo Dr. Mirabilis, o frade dominicano Bacon. Então, a cartografia assume o princípio da uniformidade do Chomsky, de 2001, e o interpreta mais ou menos da seguinte maneira: a gramática universal, enquanto instrução para a criancinha que vai adquirir uma língua, não tem só merge ou recursão. Ela também tem categorias que a gente observa nas mais diferentes línguas, categorias essas que estariam rigidamente ordenadas de uma maneira fixa, não é? No estado inicial da faculdade da linguagem. Então, as hierarquias seriam também propriedade do sistema computacional. Então, nesse sentido, para a cartografia, não haveria variação no que diz respeito aos desenhos dos mapas. Eles são parte do estado inicial da faculdade da linguagem. E agora, finalmente, eu entro na tua pergunta e vou tentar respondê-la. Vocês já colocaram para mim o lugar da variação entre as línguas, muito obrigado, fala dos mecanismos computacionais. Então, vocês já dão a resposta, né? Segundo Chomsky-Boré, a variação teria a ver com propriedades dos itens lexicais. E isso, então, tem tudo a ver com merge, com soldagem. Uai, por quê? Tomemos como exemplo a sintaxe dos advérbios. Ao passo que no português do Brasil e no inglês, os advérbios de aspecto celerativo, esse é o caso, por exemplo, do cedo, que é o mais baixo, e o rapidamente ou rápido, né? Cada um desses dois aspectos, digamos assim, celerative one e two, né? Seriam tanto em inglês como português brasileiro, digamos que morfofonologicamente realizados por itens lexicais distintos, cedo de um lado, rapidamente de outro, early, não é, de um lado em inglês, e o correspondente a rapidamente, quickly, de outro. Né? É como que se já no léxico dessas duas línguas você teria itens já especializados para cada uma das categorias distintas, porém relacionadas, que eles iriam entrar no curso da derivação. No italiano, por outro lado, você tem o elemento presto, a unidade presto, que é subespecificado no léxico do italiano, então compatível com as duas projeções de aspecto, de um lado o aspecto celerativo, e de outro, e de outro lado o aspecto celerativo 2, de modo que ele pode entrar nessas duas projeções e inclusive concorrer. Então, a variação, em certa medida, já está determinada no léxico. E aí, relativamente aos mecanismos computacionais, como eu coloquei nos capítulos 4 e 5 do livro introdutório que eu escrevi, que você apresentou, até isso a gente poderia, numa interpretação tiniqueniana da cartografia, dizer que a gramática universal definiria de antemão. É como que se as línguas tivessem a possibilidade de realizar movimentos ou de não realizá-los, e, optando por realizá-los, ter duas formas de realizar os movimentos, com ou sem pipe piping. E se fizer o pipe piping, vai ter outras duas formas. Vai ter duas formas de pipe piping. Pictures of whom we use pictures. Então, esse tipo de instrução para os cartógrafos, ou pelo menos numa cartografia latinque, já estaria, inclusive, esses parâmetros de realização de movimentos, de antemão dada, já pela gramática universal, a tarefa da criancinha seria muito simples. Em vista dos dados do input, verificar como a língua dela vai instanciar essas opções. Então, o léxico está especificando para determinadas projeções. Tem especialização ou não no léxico? A resposta é sim e não.
Em havendo, então, a criança poderia fazer a soldagem externa e depois tem os parâmetros de movimento, né? Como é que ela vai optar com base nos dados do input para desenhar desenhar as estruturas da língua dela, né? Para derivar as ocorrências, né? Então, nesse sentido, a GU não seria de maneira nenhuma muito permissiva, ela já prevê, inclusive, os tipos de línguas possíveis e os tipos de línguas que não seriam possíveis. Obrigado pela pergunta, gostei. Muito obrigado, professor. O senhor mencionou a relação entre GU e as categorias funcionais, e eu gostaria de fazer uma pergunta assim bastante sincera. Quais seriam, na opinião do senhor, as principais evidências para assumir que essas categorias funcionais, o tipo dessas categorias e a ordem dessas categorias seriam, por assim dizer, primitivos da gramática universal? Quais são as evidências que nos basilam para assumir que essas categorias seriam primitivos da GU? Você está pedindo para eu falar do santo graal da linguística teórica, né? E a demanda pelo santo graal continua viva até hoje. Nunca se encontra, mas continuamos à procura. Vamos lá. É uma pergunta muito boa. Eu acho que a principal evidência reside no fato de que língua após língua, quando descrita por tipologistas, funcionalistas, gerativistas, então a principal evidência reside no fato de que cada nova descrição confirma para sistemas gramaticais distintos as mesmas categorias que foram descritas em trabalhos anteriores. Vamos pegar aí como exemplo o modo mirativo, que foi descrito, salvo engano, pela primeira vez em 97 num artigo do Delancey. Não demorou muito para que outros investigadores descobrissem e documentassem a mesma categoria de miratividade em outros sistemas. Então, quando em teoria gramatical e em tipologia, sobretudo, se descobre uma nova categoria, se a descrição é boa, porque muitas não o são, lamentavelmente, às vezes acabam por inventar categorias espúrias por várias razões. Eu sou muito crítico a isso, os meus orientandos o sabem muito bem, né? Às vezes a gente vê mesmo entre bons cartógrafos a invenção de categorias simplesmente para dar conta da ordem linear. Isso não é boa cartografia, tá? O bom cartógrafo só cria categorias se as categorias já descritas e indicadas em hierarquias não dão conta de explicar os fenômenos morfossintáticos. A gente tem merge movement para garantir a valoração de traços, então não precisa sair inventando projeções. Isso não é cartografia. Então, de volta à explicação, né? Quando se descobre, então, em teoria gramatical, em tipologia, uma nova categoria, né, não raro a gente encontra evidência para pertinência de sua assunção junto a outros sistemas, junto a outras línguas. Isso significa dizer que assumir categorias como primitivos da gramática universal seja uma atitude acertada já por essa razão. Quando se descobre uma língua, não raro se descobrem formas de manifestação em outros sistemas, até nem muito relacionados tipologicamente. E de onde é que vem isso? Plausivelmente da GU. A isso se soma o fato, e aqui eu cito o Tinco, que inclusive dizia isso muitas vezes em conversa durante o tempo em que eu era orientando dele na Cafoscari, 4 belos anos, devo dizer. A isso se soma o fato de a gente não encontrar categorias cognitivamente plausíveis nas línguas do mundo, em nenhuma língua gramaticalizadas na forma de morfemas, partículas, não é? Auxiliares, etc., né? Então veja, por que é que temos modalidade dialética de necessidade
gramaticalizada por meio de morfemas, advérbios, etc., mas nós não temos uma categoria que manifeste a existência de um Deus supremo. Porque nós não temos uma categoria de perigo, porque nós não temos uma categoria de amor. Essas são todas categorias cognitivamente plausíveis, mas não se encontram gramaticalizadas, salvo engano, na forma de categorias funcionais, morfemas aglutinantes, isolantes, auxiliares, partículas, etc. Ora, isso porque possivelmente deve ter havido algum acidente evolutivo que cristalizou algumas, mas não todas as categorias da GU. Então, como bem coloca o Tim Quirici, aderindo aí ao critério popperiano, não é? Eu acho válida a observação, pelo menos como ponto de partida, como método, parece ser uma atitude correta assumir que, se uma língua tem determinada categoria, todas as outras línguas têm aquela categoria. Então, do ponto de vista metodológico, parece muito acertada essa assunção, a assunção dura. Por quê? Por ela ser falseável. Então, sob a ótica popperiana, ela é falseável, ou seja, ela é verificável. Ah, o fulano, então, descobriu uma nova categoria. Ótimo. Então, essa categoria está presente nas mais diversas línguas. Essa assunção dura nos permite verificar se essa assunção é verdadeira ou não. Ou seja, trata-se de uma metodologia que trabalha com acessões verificáveis, falseáveis no sentido do Popper. Isso faz brilhar os olhos de muitos cartógrafos, sobretudo aqueles que imaginam que o que a gente faça, aqueles que acreditam, que o que nós fazemos seja um empreendimento científico. Como eu disse, eu sou agnóstico, né? Ser ou não ciência não muda nada de maneira prática para mim, né? Acho que a gente tem que, inclusive, ter uma atitude de escuta em relação ao que os epistemólogos dizem, até porque as definições mudam de acordo com as propostas dos epistemólogos, mas deixando a epistemologia de lado, eu acho que essa dose metodológica de assumir que se é descrita uma determinada categoria inventada ou então, digamos assim, desvendada, descoberta é a palavra, né? A gente então diz que essa categoria está presente em todas as línguas. Vejam a vantagem terapêutica dessa assunção, né? Se a gente assumisse a ideia do describe your language by its own terms, dos estruturalistas, eu não estou aqui falando mal dos estruturalistas, jamais. Essa metodologia de descrever as línguas em seus próprios termos, ela foi muito válida, muito acertada e propiciou muita digamos, muito progresso nos anos em que o paradigma estruturalista estava forte. A gente veio a conhecer sobre a natureza das línguas graças a esse empreendimento. Hoje ele já não faz tanto sentido, né? Hoje o describe your language by its own terms é uma atitude não muito popperiana, porque se a gente assume de outro lado que as categorias são universais, a gente pode repetir experimentos, a gente pode verificar se aquela categoria de fato está presente em outros sistemas. Então, as evidências parecem ir na direção de que parece ser muito acertada a premissa de que as categorias de fato sejam propriedades do sistema computacional. Perfeito, professor. Ao assumirmos, então, a relação entre as categorias funcionais e a noção de GU, a gramática universal, e ao assumirmos que essas categorias seriam primitivos desse órgão regido por princípios especificamente linguísticos, será que haveria também a possibilidade de argumentar que o tipo e as ordens dessas categorias funcionais também possam ser motivados por razões semânticas e conceituais, especialmente no que concerne à própria fala do Chomsky de que a proposição de categorias funcionais tem que ter alguma relação com alguns sistemas de desempenho? Então, será que seria possível argumentar nessa linha que haveria uma motivação também semântica para essas categorias?
Eu já disse que eu sou bastante agnóstico e vou repeti-lo aqui. Eu já fiz, na época de doutorando, o curso com cartógrafo muito bom, e ele inclusive disse isso, né? Falou, as hierarquias são motivadas semanticamente. Na época em que eu fiz o curso, eu pensei, não, mas não é o que a gente vê no Tinque. No capítulo 6 do livro de 99, o Tinque dá razões para argumentar, não é? Ou para pelo menos ser cético, quanto às motivações semânticas da hierarquia funcional. Ele não diz que não haja motivação semântica. O que ele faz é um outro caminho. Ele diz que parece não ser de imediato semânticas as motivações para, digamos, para a ordem que a gente vê ali, pelo menos para alguns casos. E por quê? A gente esperaria que, se fossem semânticas, as ordenações hierárquicas dos advérbios transcenderiam o limite, por exemplo, da clause. Não é? Em combinação de orações, por exemplo, a mesma ordem que a gente vê de advérbios de classes semânticas distintas deveria se manter na combinação de orações, e ele mostra, não é, que isso não é possível, e dá uma série de exemplos lá, tá no capítulo 6, tá? Mas veja, por outro lado, parece plausível, desculpa, assumir algum tipo de princípio semântico quando a gente pensa em alguns casos, e isso reconhece Tinquiritse no texto de 2010, né? Parece haver motivação semântica para alguns extratos, pedaços ali, para algumas combinações de categorias. Um exemplo que eles dão, se não me falha a memória deles, é o da já citada modalidade epistêmica, que está acima de tempo. Só dá para avaliar uma proposição, dizer se é verdadeira ou falsa, né, se ela tiver ancorada em tempo. Por isso que modalidade epistêmica tem que estar mais alta do que tempo. Isso parece ser uma motivação em certa medida semântica para a ordenação, pelo menos dessas duas categorias na sequência funcional. Agora, eu vou dizer que você está com essa pergunta entrando na seara das sequências funcionais como um explanandum sobre o que eu falei na minha primeira resposta, uma entidade que quer uma explicação. Eu, agnóstico que sou, não me aventuro por esse interessante, mas pantanoso território. Acho que isso é um projeto de pesquisa para a vida, e para a vida de um estudante curioso que queira fazer isso num doutorado muito bom. Por outro lado, do ponto de vista estrutural, Matheus, sintático, há categorias, por exemplo, em CP, que nascem em CP e não podem nascer embaixo. Vejam aí o artigo do Shlonsko Aswari na Linguistic Inquiry, né? Acho que é 2012 o ano, que devem nascer em CP e não numa posição mais baixa por conta de restrições estruturais, como restrições de localidade. Por exemplo, no caso, acho que é Reason a categoria, agora eu não me lembro muito bem, que ele solda, né, a posição de merge, primeiro merge, é em CP, não pode ser baixo, por quê? A gente teria uma indução, né? A gente teria, desculpa, uma violação da minimalidade relativizada se a categoria nascesse embaixo, porque ao cruzar com neg, eles mostram, com negação, mostram testes disso, a gente teria uma violação da minimalidade relativizada. Não há essa violação justamente por quê? Porque não há esse movimento, a categoria é gerada lá em CP. Então, haveria também razão estrutural, e o Tink e o Ritz, no texto de 2010, colocam isso com todas as letras, para parte, pelo menos parte, da ordem revelada pela cartografia nas sequências funcionais. Mas eu volto ao que eu disse várias vezes aqui. Eu prefiro sentar no banco dos céticos. Acho que essa importante questão pode ser respondida num futuro. Como agnóstico que sou, I'm happy
com o uso das hierarquias para explicações de fenômenos morfossintáticos. As tentativas que se tem de dar motivações para as hierarquias, devo dizer, mas não vou citar, não me convencem ainda, tá? E eu sou bem ceticão, tá? Mas eu gostei da pergunta. Perguntas desafiadoras sempre são interessantes, ainda que devo assumir, as respostas não estejam à altura da problematização da questão. Acho que o aluno de mestrado que queira se aventurar por aí, for corajoso, eu não fui, não era e não sou, tem aí uma importante questão de trabalho para o futuro. Perfeito, professor. De fato, a gente observa que essa relação semântica com as categorias funcionais ainda pode ser um terreno bastante inexplorado, né? Então, pesquisas futuras realmente parecem ser importantes para esse tipo de proposição. No seu livro, o livro Sintaxe Gerativa, uma introdução à cartografia sintática, o senhor, de forma bastante didática e muito clara, resenha um princípio que é norteador da própria cartografia sintática, que é o princípio One Feature, One Head, ou chamado como princípio da decomposicionalidade. Para cada projeção, um traço, um núcleo. Havendo uma relação de compatibilidade entre a cartografia e o programa minimalista, mais especificamente a noção de economia desse programa, a adoção do princípio One Feature, One Head é uma solução econômica para a descrição das línguas? É uma alternativa econômica para a descrição das línguas? Como que a gente justifica a adoção desse princípio se pensamos em questões de economia derivacional? Boa pergunta. Eu acho que sem dúvida nenhuma. Princípio da decomposicionalidade do Keynes, como você muito bem explicou, pelo qual cada categoria do sistema conceitual intencional teria uma posição na sintaxe, o que seria, em certa medida, detectável, sobretudo em sistemas transparentes do ponto de vista de PF, por não cumularem mais de uma categoria quando a ocorrência é linearizada no mesmo, digamos assim, morfema. É o que nós vemos nas línguas aglutinantes, isolantes, etc., são bem amigas da cartografia de um ponto de vista descritivo. É uma alternativa, esse princípio da decomposicionalidade, a meu ver, uma alternativa muito minimalista de descrição. Por quê? Porque é uma alternativa dura, no sentido do que eu disse na resposta à tua interessante pergunta anterior. Por quê? Porque esse princípio vai dizer que todo traço semântico pragmático vai projetar na sintaxe. E daí, isso te obriga a olhar a PF e ver como a morfologia das línguas realiza essas categorias propostas. Eu vou dizer também que esse princípio, de certa maneira, está subsumido na diretriz do Chomsky, à qual eu recorri, né, em alguma resposta anterior, aquela de que a postulação das categorias deve ser motivada em termos de condições de saída, interpretação em PF e em LF. Então, como ponto de partida, eu acho que o princípio do One Feature, One Head é muito válido, porque ao fazer a generalização, então, sob uma ótica popperiana, repito, você abre a possibilidade de verificar se essa asserção é verdadeira ou não, e você pode replicar isso para sistemas gramaticais distintos. Tudo aquilo que em atividade de investigações laboratoriais se indica como sendo, então, uma atitude, pelo menos sob a ótica do Popper, né, científica de investigação, você tem como reproduzir se assumir esse princípio do Keynes, né? Não quero, repito aqui, dizer que eu seja um popperiano de carteirinha, até porque isso não mudaria nada em efeito. Mas eu acho apenas que se trata de um princípio válido e que, como tal, sim, ele se nos configura como uma alternativa muitíssimo econômica no sentido, então, da tua pergunta, de descrição. Ele permitiu todo o progresso da boa cartografia, na minha opinião. Aquela cartografia cuidadosa e minimalista,
que propõe categorias quando se tem evidência, sobretudo em sistemas transparentes gramaticalmente. Perfeito, professor. Realmente, parece haver uma compatibilidade quando a gente pensa em avanços de qualquer ciência e recortes ou pressupostos. Por exemplo, a adoção desse princípio do Keynes parece ter possibilitado o desenvolvimento realmente de importantes pesquisas. E quando a gente pensa em pesquisas linguísticas, pesquisas no âmbito da linguística, é claro que há uma contribuição não só para o entendimento da nossa capacidade exclusivamente linguística, mas também para a descrição das línguas naturais e, consequentemente, uma contribuição que eu julgo haver para o próprio ensino de línguas. Frente a isso, eu gostaria de perguntar ao senhor, na sua perspectiva, quais seriam as principais contribuições da cartografia sintática para a descrição das línguas naturais, em primeiro plano, e, em segundo plano, para o ensino de línguas, seja um ensino de língua materna ou até mesmo, não sei, o ensino de uma língua estrangeira? Ótima pergunta, obrigado. Eu acho assim, Matheus, que para descrição das línguas naturais, né, eu vou me limitar aí a mencionar os livros, digamos, fundadores, né, da cartografia, que aparecem naquela série organizada pelo Richard Kane, Oxford Studies in Comparative Syntax, onde aparecem os volumes do The Cartography of Syntactic Structures, que está hoje em torno aí de uns 10 volumes mais ou menos, né? Mas é claro que as principais contribuições não se limitam àqueles livros. Como eu coloquei num texto que eu mencionei acima de 2022, que saiu na The Linguistic Review, né? Agora vou falar de um outro aspecto que eu coloquei no trabalho, houve uma conferência em 2015, se eu não me engano, foi em 2015, e foi na Grécia. E os organizadores do evento queriam, com esse evento, avaliar os rumos e os progressos da gramática gerativa. Então, eles identificaram algumas descobertas importantes, não é, da gramática gerativa, né, ao longo desses 70 anos. Uma das descobertas identificadas como sendo mais importantes foi a hierarquia do Cinque. Uma outra apontada foi o tratamento dado pelo mesmo autor, então, por Cinque, ao que ele chama de Left-Right Asymmetry of Natural Languages. Eu tentei didatizar isso no meu livrinho de 2021, da editora da Unicamp, inclusive auxiliar aí o estudante brasileiro interessado, né, sobretudo em como derivar de uma maneira elegante ocorrências não só do PB, mas também de outros sistemas, inclusive de línguas de núcleo final. Então eu tenderia a dizer que as contribuições, sem dúvida, do Cinque, do Ritz, da Belletti, fundadores da cartografia, estariam entre as mais valiosas à teoria linguística, contribuições então da cartografia para a teoria linguística, né, transcendendo aí o limite da descrição, a ponto inclusive de apontarem a adequação da cartografia quando a gente pensa em aquisição da linguagem. E aí tem esse trabalho muito legal do Ritz com a Belletti e com a Naama Friedman, que saiu em 2021. Eu também teria a dizer que a cartografia brasileira é muito importante, de norte a sul se faz cartografia desde sempre, ou pelo menos desde os trabalhos iniciais do Carlos Mioto, depois os trabalhos da Maricato, e aí a cartografia se dispersou pelo Brasil, né? Agora, sobre a segunda parte da pergunta do ensino de línguas, eu estava em Osnabrück, na Alemanha, agora em setembro, numa conferência, e participei, apresentei trabalho com a Sandra Quarezemin, com a autoria inclusive, na conferência de encerramento pelo Ritz, ele inclusive chegou a mencionar a cartografia brasileira como um exemplo da importância do programa cartográfico ao ensino de línguas também. Eu fiz um trabalho com a Mariana Peregrino, que saiu no livro organizado pela Nubia Herr
e pela Simone Gesser, né? A gente primeiro apresentou esse trabalho na China em 2019 sobre a ordem dos advérbios e o ensino de gramática. Eu não acho que os cartógrafos devamos, e falo isso sem problema nenhum, ensinar cartografia na escola. Não é esse o objetivo e não deve ser o objetivo. Eu acho que a cartografia nos equipa com métodos maravilhosos que, e agora é importante porque estamos no território da linguística educacional, e isso é importante dizê-lo, com as adaptações didáticas necessárias, ou reduções didáticas no sentido do Afrânio Barbosa, professor aí da UFRJ com quem trabalhei, então, com as adaptações didáticas necessárias, não é? Métodos cartográficos podem ajudar o professor com questões já trabalhadas na escola, nas aulas de gramáticas e informadas nos livros didáticos e na Base Nacional Comum Curricular. Eu pessoalmente penso que a gente não precisa recorrer à estrutura esmiuçada da cartografia para ensinar, não teria motivo, seria até engraçado, desculpa, querido Matheus, seria até cômico. Imagina eu chegar lá com o Kama Sutra da cartografia e mostrar para os meninos, tô brincando naturalmente com aquele monte de projeção, imagina, teria que treinar, professor, jamais sugeriria isso, não é esse o objetivo. Eu acho que a cartografia, metodologicamente, tem instrumentos que podem ajudar os professores interessados. Por exemplo, vamos aí tratar de funções sintáticas, um assunto que está inclusive na Base Nacional Comum Curricular, citada entre os objetos de conhecimento. Que testes a gente pode utilizar para identificar funções sintáticas? A cartografia em espírito ajuda com isso, e eu retomo aí a ideia do typological screening, para definir se uma determinada categoria deve ser assumida numa investigação em cartografia sintática. O que é que os cartógrafos fazem? Recorrem a teste de precedência e transitividade, mas antes disso, antes de fazer o teste de precedência e transitividade para definir a ordem dos carinhas numa sequência funcional, eles fazem o quê? Recorrem a expedientes diagnósticos para determinar se uma determinada categoria deve ser assumida como tal, ou se um elemento não, que a gente imagina que seja uma categoria distinta, não deve ser considerado um elemento de uma outra categoria. Por exemplo, temos aí modalidade dialética de possibilidade, modalidade epistêmica e reales, respectivamente representadas pelos advérbios possivelmente, a de possibilidade, talvez aí realis, e provavelmente a epistêmica. Em cartografia são categorias distintas, e elas podem, inclusive, concorrer de acordo com o timbre, no italiano, né? Aí a pergunta se volta para o ensino, né? Na aula de função sintática, por exemplo, né, a gente poderia recorrer ao critério do Jackendorf, não é? Para quando a gente tem dúvidas sobre a classificação a ser dada a um determinado termo da oração, não é? Então, se eu tenho dúvidas sobre a classificação de um termo da oração, ele é um adjunto adverbial de tempo, um adjunto adverbial de lugar, um adjunto adverbial de situação, ele é um objeto indireto, ele é um complemento relativo. Claro que a NGB não dá essa classificação, mas a gente a vê contemplado em alguns gramáticos. Eu tenho uma dúvida, o que eu faço? Como eu coloquei num texto que saiu na revista Linguística com S maiúsculo aí da UFRJ, num dossiê organizado pela Ana Quadros Gomes e outros colegas de 2022, basta a gente colocar aquele elemento sobre o qual pairam dúvidas de classificação na análise sintática para concorrer com outro elemento que a gente tenha certeza sobre a classificação. Se a frase der ruim, a gente classifica o elemento com a mesma função sintática do elemento que a gente colocou como intruso na sentença inicial. Então, você veja, essa forma é uma forma de fazer uma adaptação didática de uma coisa que os cartógrafos fazendo
Fazemos quando queremos descobrir se aquela categoria que a gente acha que é uma categoria, de fato é uma categoria distinta ou não. Ou seja, quando a gente faz typological screening. Então a gente não precisa aterrorizar professores e alunos levando o Kama Sutra todo, eu estou brincando, tá? Da hierarquia para a sala de aula não faz sentido nenhum. Isso não é linguística na escola, não confio nesse tipo de linguística na escola, e mais do que isso, a experiência que eu tenho junto a professores na extensão, porque eu tenho uma participação muito ativa na extensão na Unicamp, eles não querem isso. Né? O que os professores querem é que os mecanismos de descoberta que a gente tem em linguística teórica ajudem eles nas lides diárias deles, mas com aquilo que está informado no livro didático, com aquilo que está informado na BNCC, com aquilo que eles querem fazer. E é claro que, então, para finalizar, e lembrando o que você falou das línguas estrangeiras também, é claro que no âmbito do ensino de língua estrangeira, a cartografia tem um papel fundamental. Se a gente pensar numa aula de inglês ou de alemão, né, você que é professor de inglês, vai lembrar quando ensinou para os seus alunos, seja em curso de idioma ou particular, não é? A ordem dos adjetivos em inglês. Você quer coisa mais bonita do que chegar com a cartografia e mostrar, olha, podem, por exemplo, pegar o trabalho do Scott, que saiu em 2004, numa das séries da cartografia, e mostrar a motivação para aquela ordem lá. Olha, um adjetivo precede o outro, mas se a gente inverte a ordem, não dá. E aí, reunindo os resultados da precedência, por transitividade, derivar a ordem do inglês. Isso é magnífico e dá para ser feito, mostrando as sentenças julgadas para os alunos, para motivar aquela ordem que eles têm lá, né? E, claro, dá também para se valer, então, dos métodos da cartografia para mostrar a hierarquia rígida e fixa dos adjetivos no inglês, que a gente, então, os cartógrafos acreditamos estaria estocada na GU, e por estar estocada na GU, as outras línguas românicas também partiriam dessa mesma estrutura de base que a gente vê, não é, como estrutura final do inglês, porque o inglês não faz tanto movimento como as línguas românicas, que embaralham a ordem por conta dos movimentos, que são opções derivacionais que a gente faz nas línguas românicas, como a gente vê no trabalho do Cinque. Então, tem muita contribuição, sim, para o ensino. Basta o linguista interessado em linguística educacional fazer a lição de casa, fazer o que o Afrânio Barbosa chama de redução didática. E isso é necessário, porque não dá para chegar, imagina a gente chegar para um professor mostrando a árvore da cartografia com 70 professores, o professor vai rir, vai falar, agora eu preciso ser treinado nessa atividade. Não, não é isso. Linguística na escola é fazer as adaptações didáticas necessárias e ver o que a cartografia pode ajudar. E os testes que a gente usa, pode ajudar o professor a resolver as questões do livro didático da apostila no que diz respeito à identificação dos constituintes que vão receber uma classificação em termos de função sintática. E isso é tarefa da boa linguística educacional. Muito obrigado, professor. O senhor basicamente deu uma aula de como aplicar aspectos da cartografia sintática ao ensino de língua materna e até o ensino de língua estrangeira. Realmente é algo muito importante a se pensar. Na primeira parte da sua resposta, o que me pareceu bastante interessante também é que o senhor citou os trabalhos do professor Carlos Mioto, da professora Mary Cato, e de certa forma o senhor falou de uma recepção e um amadurecimento, digamos assim, da cartografia no Brasil. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor como que o senhor avalia a recepção e o amadurecimento da cartografia no Brasil? Que tipo de pesquisas, que tipo de nomes que a gente poderia citar, por exemplo, para falar de recepção e desenvolvimento desse importante empreendimento de pesquisa que tem raízes um tanto italianas, mas que no Brasil ganhou solo e, de fato, ganhou um solo muito farto para o desenvolvimento de seu empreendimento?
Essa é uma pergunta muito boa, Matheus. A linguística praticada no Brasil, você sabe, é de altíssimo nível e em nível internacional é extremamente competitiva. A gramática gerativa como um todo, tal qual praticada no Brasil, na minha avaliação, é de altíssimo nível. Você tem aí 3 linguistas mulheres pioneiras de peso, que seriam as introdutoras da gramática gerativa no Brasil, né? Na Unicamp, nós falamos que foi a professora Maricato que introduziu a linguística gerativa no Brasil. No fundão, aí na UFRJ, vocês dizem, a professora Miriam Lenli trouxe a gramática gerativa no Brasil. Na UNB, os colegas dizem, a professora Lúcia Lobato foi a que por primeiro trabalhou e trouxe, digamos assim, a gramática gerativa no Brasil. De qualquer modo, o que interessa é que nós temos 3 figuras femininas maravilhosas, 3 linguistas brasileiras de alto nível, eu não saberia historicizar e dizer qual foi a primeira, mas vamos dizer que as 3 são lideranças, foram e são, vamos dizer são, né, mesmo que as professoras Miriam Lenli e Lúcia Lobato estejam em um outro plano, né? Mas a pesquisa estão aqui entre nós, porque a pesquisa vai estar sempre sendo lembrada. Então, de qualquer forma, são 3 linguistas brasileiras de capacidade ímpar que começaram os primeiros trabalhos de linguística gerativa no país, né? Um país onde se faz investigação, então, de muita qualidade em gramática gerativa, não vai ser alheio naturalmente a trabalhos também de qualidade em cartografia sintática, né? E como você aí retomou da minha resposta anterior, atribui-se ao professor Carlos Mioto, digamos, o florescimento dos estudos cartográficos no Brasil na década de 90. Olha só, com o pós-doc que ele fez em Siena com o Luigi Rizzi, né? Maricato também aí é um nome citado como sendo um dos primeiros a fazer também cartografia no Brasil, né? Então, o Mioto na UFSC e algum tempo depois Cato na Unicamp, né? São aí os primeiros trabalhos. Você também tem aí o Tycho Brahe da Unicamp, o projeto da professora Charlotte Galvez sobre gramáticas do português, né? Em linguística diacrônica, as teses e as dissertações do Tycho Brahe, muitas das vezes recorreram, como é natural, à cartografia, que eu lembro, por exemplo, a tese da Alba Verona de Brito Gibrail, né, que recorre à cartografia, do professor Carlos Pinto, da UFBA, sobre o V2 em espanhol, uma tese muito cartográfica, e os próprios trabalhos da Charlotte Galvez, inclusive um trabalho recente em que ela separa, a meu ver, muito cartográfico, separa a categoria de contraste, contrast com K, colocando essa categoria distinta na periferia esquerda, que é mais cartográfico que isso, né? Então, o Brasil faz cartografia aí de norte a sul. No La Casa, na Unicamp, eu já orientei dissertações, por exemplo, a do Bruno Lima sobre exclamativas WH, do Wellington sobre a ordem das orações adverbiais, a da Raquel sobre negação metalinguística, tem também a dissertação da Mariana Peregrino sobre o ensino dos advérbios, que é cartográfica também enquanto epistemologia assumida, tem a tese recente do João, uma tese de semântica que mostra um mapeamento direto do sistema computacional ao conceitual intencional, mapeando aí com base nas rígidas sequências da hierarquia e recorrendo a mecanismos minimalistas de formação de estrutura merge movement, as diferentes interpretações associadas aos adjuntos do tipo por X tempo, em X tempo, durante X tempo. Isso só no La Casa, fora os trabalhos dos meus orientandos de iniciação científica, que ainda não estão publicados. Na UFSC, onde a cartografia floresceu, você tem os trabalhos da Sandra Quarezemin sobre foco, hoje sobre o sujeito, e de todo o grupo de pesquisa do NEG, um grupo muito grande e importante, e inclusive recentemente, né, teve a contratação da professora Damari Silveira para o setor de alemão de lá, outra cartógrafa, né? Outra cartógrafa. Na Federal do Rio de Janeiro aí,
Tem o grupo do qual você faz parte, o Biologia da Linguagem, da professora Adriana Leitão Martins, com muitos trabalhos em cartografia, né? Inclusive o seu, né, Matheus, de cuja banca de mestrado eu tive o prazer de participar. Teve aí no grupo Biologia da Linguagem a tese da professora Juju Nespoli, não é? Que inclusive eu li com os meus orientandos, e tem muito trabalho de cartografia no fundão, e é até difícil mencionar, inclusive no grupo de vocês, Biologia da Linguagem, tem aí também uma preocupação do que fora do Brasil se chama Applied Linguistics em um sentido estrito, fora do Brasil, digo, né? Com os trabalhos que se faz, não é? Voltado aí para afasias, por exemplo, então verificar de que maneira a teoria sintática pode, a descrição sintática, ajudar na vida, descrevendo aí a gramática em sujeitos que foram acometidos por algum tipo de afasia. Vários trabalhos do grupo aí da professora Adriana, lembro da tese da Débora Paspaz, de cuja banca eu participei. Então, assim, a cartografia no Brasil, ela é muito ativa, cara. Na UFMG, por exemplo, você vê cartografia sendo citada em várias teses de doutorado, como a da professora Bruna Carla Pereira, que hoje é professora na Federal em Diamantini, é cartógrafa. Na UNB tem um outro grande e importante centro de cartografia com os trabalhos do professor Paulo Medeiros, um sintaxista de mão cheia, da professora Helena Guerra e do professor Marcos Lunguinho, que inclusive o professor Lunguinho tem trabalhado com a professora Patrícia Rodrigues da Federal do Paraná, com fenômenos, digamos assim, de interface com o discurso, recorrendo à cartografia. Na Federal da Fronteira do Sul tem a professora Anne Marquesan, na Federal da Bahia tem um importante grupo do professor Carlos Pinto, com vários orientandos, na Federal de Roraima tem o grupo da professora Simone Gesser, que inclusive fez o doutorado e o mestrado com a Adriana Belletti, né, com um dos fundadores da cartografia, que inclusive formou a Flor Quedocan, que é professora de Libras na Federal de Roraima. Eu coloquei aqui, você citou meu livrinho de 2021 como um livro que introduz a cartografia para o estudante brasileiro, mas não podemos nos esquecer do capítulo de 2017, da professora Esmeralda Negrão, da USP, que apareceu num livro organizado pelo Fiorin, e nesse capítulo ela apresenta a cartografia sintática. E, claro, quando se fala em cartografia, nós não podemos nos esquecer da nanosintaxe, porque nanosintaxe é cartografia também, não é? É uma abordagem cartográfica. Na Unicamp tem a professora Sônia Cirino, que foi minha orientadora de mestrado, que inclusive tem feito trabalhos em nanosintaxe. Recentemente no Zoom na Cartografia, uma iniciativa do Lacase e do NEG, da UFSC, aí, não é, organizado pela professora Sandra e por mim, e pelo João Francisco, você inclusive apresentou o ano passado lá, junto com a professora Adriana, né, uma comunicação, uma palestra, uma conferência muito interessante, né? Recentemente, a professora Sônia esteve lá para falar dos tipos de negação em português brasileiro, sobretudo a negação baixa, e ali ela recorreu à nanosintaxe, que é um tipo de cartografia, né? Temos também na Federal do Paraná os trabalhos da professora Teca em nanosintaxe, na Unespar a Thaís Ferreira, também nanosintaxe, tem a tese dela orientada pelo professor Renato Basso da UFSCar em nanosintaxe, uma tese que vale a pena leitura. Na Unila tem a professora Val Ramé. E aí, assim, Matheus, eu já de antemão peço sinceras desculpas se eu acabei não elencando algum importante colega que faça cartografia. Os nomes, a lista dos nomes tem aí trocentos nomes. O Brasil se tornou, como você muito bem colocou na tua pergunta, um terreno fértil para cartografia, né? Quando eu fazia pós-doutorado em 2013, teve uma minimalista muito importante que me disse, olha, o Brasil hoje, em 2013, é o país da cartografia. Ela me disse isso, no Brasil se faz mais cartografia, né? Eu acho que ela, em certa medida, está certa. A cartografia tem o Brasil como um país
onde ela atraiu importantes pesquisadores acadêmicos com carreira consolidada e também estudantes interessados, né? Eu citei aí vários nomes, mas tem mais, não dá para lembrar agora. Eu já peço desculpa se eu deixei de reconhecer a importância de algum nome, porque são muitos, né? Esqueci de colocar aqui nessa lista mental que eu acabei fazendo na hora, né? Mas isso é só prova da importância que os estudos cartográficos tiveram na terra de Santa Cruz. Perfeito, professor. Realmente, o Brasil parece ser um país que hoje em dia a gente vê cada dia mais pesquisas de cartografia se desenvolvendo e é muito bonito observar o desenvolvimento dessas pesquisas em solo brasileiro. E eu gostaria de aproveitar essa pergunta e talvez ser um pouco mais específico, e perguntar ao senhor. Basicamente, na sua experiência de convivência com diferentes grupos de pesquisa, com professores e pesquisadores de ponta, como o senhor, de diferentes grupos de pesquisa, quais são os principais fenômenos linguísticos que hoje em dia parecem ganhar destaque dentro das pesquisas em cartografia? Então, o senhor citou algumas pesquisas, mas eu gostaria de perguntar, assim, de forma um pouco mais específica, na sua compreensão, quais seriam esses fenômenos que ganham tanto desenvolvimento hoje em dia na cartografia sintática brasileira? Uma boa pergunta como todas as outras. Olha, a impressão que eu tenho é a de que a cartografia logrou tanto sucesso com os desenhos dos mapas, né, ou seja, com a determinação das sequências funcionais, sobretudo a da oração, né, né, que tenho visto pouco trabalho recente de mapeamento ou de identificação de categorias. Parece que agora o esforço tem se voltado para, sobretudo, usar as hierarquias enquanto um explanans no sentido dos epistemólogos, ou seja, como explicações para, aí no sentido da pergunta, fenômenos morfossintáticos vários. Isso tem sido o que no La Casa eu e os meus orientandos temos maiormente feito, né? Recorremos a sequências funcionais prontas para tentar dar conta de fenômenos particulares. Eu já falei aqui da tese do João Francisco, a dissertação do Bruno Lima sobre as exclamativas WH foi nesse sentido. Ele inclusive está finalizando também uma tese de doutorado que está ficando bastante interessante. A dissertação da Raquel foi no mesmo sentido. Os três recorreram a mecanismos derivacionais minimalistas em essência para dar conta dos fenômenos que estavam estudando sem a necessidade de propor projeções espúrias, desnecessárias, né? Lembra do Postulation of a Functional Category, a diretriz do Chomsky? Olha, tô que nem um evangélico que decora a Bíblia, tô decorando o programa minimalista, falei até a página 240, né? Levei bem a sério o negócio, né? Brincadeiras à parte, essa forma como as sequências funcionais se ligam à explanação aí em teoria linguística parece ser o forte, eu acho, da boa cartografia atualmente. E eu procuro guiar meus trabalhos por esse viés, muito embora, devo dizer, atualmente eu esteja trabalhando aí com a hierarquia dos advérbios que se associam ao foco, né? Então, também um trabalho aí na determinação também de hierarquias, muito embora eu prefira usar as hierarquias como explanans, né? E estou também fazendo um trabalho com a professora Sandra Quarezemin, né? Para verificar a forma como esses advérbios identificados no trabalho que eu estou fazendo sozinho acabam por se, olha o que eu disse, acabam por se associar ao foco. Eu acho que a cartografia oferece, para além da metodologia, a estrutura que a gente precisa para utilizar em teoria e análise linguística, né? Devo dizer, Matheus, que há, contudo, uma tendência hoje em cartografia de explorar, sobretudo, a periferia esquerda da sentença e expandi-la ainda mais, né, tendo em vista a criação aí,
codificação de projeções de importe discursivo. Trata-se de uma importante área de investigação que está sendo explorada em cartografia atualmente, né? Eu, assim, já disse o meu defeito do ceticismo, né? Então, sempre eu me pergunto, quando eu vejo essa tendência muito importante em cartografia, se as projeções novas que a gente vê aparecendo, né, se nessas novas descrições, se não seriam, na verdade, uma reduplicação de projeções de IP, né, porque está tendo uma tendência de reproduzir em CP projeções que a gente vê na zona mais alta do IP do TINCO, Speech Act, Evaluative, Evidential, Epistemic, enquanto categorias, né? Então, tem trabalhos que estão ordenando esses carinhas que já estão em IP, de novo em CP. Ora, sendo a cartografia um programa minimalista em essência, eu acho que a gente tem que se perguntar muito seriamente se há um mecanismo derivacional que garante a reduplicação dessas categorias, né? Ou seja, a gente tem que se perguntar se as categorias que estão sendo postas em CP podem concorrer com as que estão em IP, né? Porque aí você teria, então, se podem concorrer, e não há nada de mal nisso, uma em CP e outra em IP. E outra importante pergunta que tem que ser feita no âmbito desses trabalhos de reconhecida importância dentro da cartografia, mas que eu acho que a gente tem que olhar com uma certa, com certo cuidado e parcimônia, né? Uma outra, então, importante pergunta tem a ver com o problema da alocação, que é um problema comum em abordagens que recorrem a estruturas divididas em camadas, não só em teoria gramatical gerativa, em qualquer outra teoria gramatical que divida a estrutura da oração em camadas. Como é que conectamos essas duas projeções? Seria o caso de a projeção de IP, então, pensa em um Speech Act de IP, ou um Evidential, ou Evaluative de IP, herdar o traço da projeção semanticamente relacionada de CP, no mesmo sentido de que nos trabalhos de Chomsky T herdaria a concordância de C, mas e aí? A hierarquia vai para onde? Eu acho que essa questão é uma questão importante. Toda tentativa de identificar essas novas projeções, esses novos territórios, tem que levar muito a sério, eu acho, o que a gente tem nos ensinamentos dos trabalhos fundadores da cartografia. Cartografia, devo repeti-lo aqui, eu sempre falo com os meus orientandos, não é sinônimo de inventar projeções. Jamais, nunca foi. Cartografia hoje, pelo menos hoje, significa verificar. Esse é o trabalho do bom cartógrafo. Hoje significa verificar conta de explanar fenômenos morfossintáticos e semânticos das línguas. Period. Então, acho que já deu tempo, falei como homem da cobra, né? Eu gostaria muito, viu, Matheus, de agradecer a Revista Linguística Rio, na sua pessoa, e também na pessoa do Ademir Veronese, a oportunidade ímpar que estão me dando de interlocução. Eu espero ter respondido as perguntas as perguntas, né, à altura das perguntas que vocês fizeram. O site do La Casa, vou fazer propaganda, é o is.gd/lacasa Unicamp, com o L, C, o S e o U de Unicamp em maiúsculos. Tem também a nossa conta no Instagram, @cartografia sintática, né? A gente no La Casa tem uma atuação muito presente junto a cursos de extensão, como eu falei, sobretudo de formação continuada, e eu gostaria aqui do fundo do coração de te agradecer, Matheus, por essa oportunidade ímpar, e espero ter ido aí no espírito do que vocês esperavam como resposta a essas perguntas tão interessantes.
Professor, nós agradecemos demais a contribuição do senhor. Realmente, cada resposta poderia ser uma aula maravilhosa em relação ao amadurecimento e ao desenvolvimento desse empreendimento de pesquisa que encanta a todos, que hoje em dia ganha cada vez mais pesquisadores, que aqui mesmo na UFRJ também está ganhando cada vez mais interessados. Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, por aceitar o convite e por ser tão didático na sua colocação. Também gostaria de recomendar, se é possível para todos os interessados, o livro do professor Aquiles, de Muito Sintaxe obrigado. Gerativa, uma introdução à cartografia Muito sintática. É obrigado. um livro que, além de possuir aplicações à análise das línguas, possui também exercícios, tem um teor didático extremamente claro e também é bastante objetivo, sem, claro, pecar por uma simplicidade. Também é um livro extremamente apto para se utilizar em uma pesquisa. Então, eu Obrigado, agradeço Matheus. desde já pelo aceite da entrevista, que na verdade foi uma conversa extremamente agradável, e eu gostaria de informar desde já que o site do La Casa está disponível a todos, há pesquisas também nesse site voltadas ao ensino de língua, aplicando perspectivas da própria cartografia, e também, em caso de qualquer dúvida, podem entrar em contato com a nossa revista que passamos para o professor Aquiles. Muito obrigado Agradeço, desde Matheus. já, professor. Obrigado, querido. Obrigado a você. Muito obrigado. Perfeito. Então, até mais. Até mais.